Senhor Jesus, mais uma vez, iniciando um estudo em torno do Teu Evangelho à luz do Espiritismo, queremos te agradecer pela oportunidade, reiterando o nosso pedido, Senhor, de auxílio, para que possamos ampliar os nossos recursos de entendimento, para que possamos aprimorar a nossa prática do bem no dia a dia. Esteja conosco, Senhor, nesse esforço, nos alimentando e nos inspirando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Que a tua paz permaneça conosco. Assim seja. Hoje nós vamos trabalhar conversando o capítulo 59, ainda do livro Justiça Divina, que ficou na sequência dos estudos para trás. Esse capítulo e mais uns outros dois, se não me engano. Então hoje nós vamos trabalhar nós todos, tá? E quem tiver com o livro, nessa versão é a página 139. Eu vou ler um trechinho e depois a gente vai conversando. Vão observando aí as dicas da figura, porque depois eu vou fazer pergunta, para ver quem sabe, quem vai adivinhar. Essa é a primeira frase do livro. Espíritos imperfeitos. No círculo das paixões que se agitam na Terra, somos nós todos. O que a gente pode pensar a respeito? Pega a dica da imagem. Vocês pensam que ia ser fácil? Dica é dica, dica não é contar, né? Eles vão trabalhar nossas imperfeições a cada minuto. Isso. E quem trabalha as próprias imperfeições? A gente mesmo, né? Nós somos esse oleiro, nós somos também esse barro, mas nós é que vamos nos modelar, né? É lógico que nós vamos ter auxílios. Por exemplo, neste momento nós estamos tendo um auxílio. Quando a gente para uma reflexão, para abrir, né, o entendimento, a gente está recorrendo a recursos e ferramentas novas para a gente modelar de uma forma mais tranquila a gente mesmo. Então, Emmanuel traz na primeira frase do livro certa identificação. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Quando ele fala nós todos, ele está se incluindo ou se excluindo? Então, ele, como representante da espiritualidade superior, está se incluindo, porque quem já está à frente também já participou desses primeiros níveis. E nós todos passamos ainda por essa luta com a imperfeição própria, né? Então, olha lá, no círculo das paixões que se agitam na Terra, somos nós todos. Então, o círculo das paixões, paixão é o quê, gente? Quando a gente pensa em paixão, é algo que tem até mais força, não é? Que tem talvez um exagero, um excesso, um extremo de uma emoção, de um hábito, né? Qual de nós, se for fazer uma análise assim, mais imparcial e isenta de si, não vai concordar que tem seus excessos, que tem seus exageros, que tem suas paixões,
né? Tem hora que a gente fala assim, opa, lá vou eu de novo pelo mesmo caminho, deixa eu me frear, não é? Então é a hora que a gente está modelando, porque a gente também se conhece um pouco. Embora não totalmente, senão a gente não estava aqui, né, num trabalho também de autorreflexão e autoconhecimento, mas nós nos conhecemos nas tendências. Tem hora que nós somos apaixonados pela discussão, então qualquer coisa vira polêmica com a gente, não é? Tem pessoas que é apaixonada por guardar aquilo que ofendeu. Então é fácil para ela guardar, para ela calar. É um excesso, faz bem. Mas também aquela que também vomita o tempo todo, que retruca o tempo todo, é uma paixão também, é um excesso também. Então olha como a gente vem nessa vida com nossas tendências, né, da nossa caminhada, porque nós estamos na caminhada evolutiva, ainda imperfeitos, mas já nos conhecendo daquilo que a gente tende a ser mais apaixonado. E Emmanuel mostra como eles se incluem. Por isso é tranquilo da gente fazer a reflexão, junto com os amigos espirituais. Eles nos respeitam porque eles também olham para nós e se veem quando estavam nessa posição. Não é interessante? Então, vamos dar continuidade aqui. Aí ele vem falando aqui, quando a gente dá para os outros incentivos para o bem, mas a gente se reconhece na imperfeição. Quando a gente vai fazer o bem e sente, fala assim, nossa, mas eu sou tão imperfeito, sou tão inferior nisso, é melhor não fazer. Não tem, às vezes, esse sentimento? É melhor eu nem me candidatar, porque eu não sou perfeita. Mas será que é esse o caminho? Então, vou ler aqui junto com vocês, ele nos mostrando isso. Abriste a outrem o túnel da paciência e não te furtaste ao desespero quando o tempo te trouxe o dia da prova. Então, a gente abre para o outro, fala assim, tem paciência, isso vai passar. Tem paciência com ele? Ah, é porque ele é um ignorante, por isso que fez isso com você. A gente abre para os outros o caminho deles pensarem e abrir a paciência. Mas aí o que ele fala? E não te furtaste ao desespero, a gente se desespera quando o tempo te trouxe o dia da prova. E na hora que é a gente que está na prova de ter a paciência, aí o que acontece? Muitas vezes, nos nossos excessos, nas nossas imperfeições, a gente perde a paciência, que a gente nem tem, né? A gente fala, perdi a paciência, mas você tem. E paciência não é algo que a gente tenha, né? Nenhuma das virtudes é algo que a gente tem, é algo que a gente exercita, até que a gente conquiste, que ela circule naturalmente quando a gente já estiver mais avançado. Por enquanto, é um exercício. Receitaste heroísmo ao companheiro dilacerado. Então, a gente receita para os outros heroísmo. O que é heroísmo? O que é uma pessoa heroína? Sim, fez um ato, né, de valor, de heroísmo, extraordinário. Né? Então, a gente receita para os outros um heroísmo. Praticar algo extraordinário. Para mim é extraordinário esquecer imediatamente o mal que me fizeram. Extraordinário. Porque o comum é ficar pensando naquilo que aconteceu. Aí alguém vem e diz, esquece isso, você é maior que isso, né? O outro estava doente, falou disso. Aí você é estimulado a ter aquele ato extraordinário. Você estimula o outro nisso. E aí o que acontece? O outro está dilacerado. A palavra dilacerado já está mostrando que é algo que foi cortado violentamente, tá certo? Rasgado, cortado. Às vezes na alma. Às vezes no físico. E mesmo assim você vai lá
estimula a pessoa a superar aquilo ali através de um ato extraordinário. Mas, olha o que ele coloca. Acolheste a revolta quando te beliscaram a pele. O outro está dilacerado e a gente aconselha heroísmo. Mas nós só deu um beliscãozinho e a gente já está revoltado. Não é? Espíritos imperfeitos. Pregaste desinteresse aos que ajuntaram alguns vinténs e esqueceste os necessitados quando a fortuna te procurou. Não é assim? Eles falam que a parte mais sensível do ser humano é o quê? O bolso. Então a gente fala para os outros, participa dessa campanha, no bazar, né, Charles? Compra mais um pouquinho, libera um pouquinho mais. E nós, na hora que chega a nossa vez, será que a gente também libera? Será que a gente trabalha a generosidade? Né? E às vezes, a generosidade para quem a gente tem certeza que não merece. Esse é o maior desafio, né? Trabalhar a generosidade, mesmo que o outro, na nossa opinião, não seja digno de merecimento. Porque foi assim que Jesus ensinou, não foi? Amparar, auxiliar, sem distinção, a todos, independente de como a pessoa é. Estranhaste o procedimento culposo dos vizinhos e resvalaste em mais baixo nível na hora da tentação. Todo mundo aqui tem vizinho, não tem? Até aqui, na hora que a gente senta, a gente é vizinho do outro. Não é muito mais fácil a gente olhar aquilo que Jesus fala no Evangelho, o cisco do olho do outro, né? A imperfeição do outro e esquecer a nossa? E Emmanuel está mostrando aqui. A gente, às vezes, olha o procedimento dos outros, culposo, que é interessante aqui que ele fala disso, procedimento culposo. Quem é advogado é Augusto, né, Augusto? Augusto pode falar para a gente. O culposo, o procedimento culposo, me corrige. Quer falar? Fez sem querer, sem ter intenção. Sem ter a intenção de fazer aquele ato. Eu estava até vendo um exemplo, né? Vamos supor, tem 2 pedreiros numa obra, eles estão carregando um vergalhão que eles têm que jogar para fora da obra. Aí na hora que eles jogam, atinge um pedestre que estava passando na rua. Eles tiveram a intenção de atingir? Não. Então esse é o procedimento ou erro, né? Ato, ou entre aspas, crime culposo. A pessoa cometeu aquele ato sem intenção, né? Sem premeditação de fazer o mal, mas por uma negligência, não tomou o cuidado devido, uma imperícia, não sabia fazer direito e se meteu a fazer. Negligência, imperícia e imprudência, né? Foi imprudente, acelerou o carro demais, aí bateu. Então, procedimento. E já outros procedimentos que são intencionalmente realizados para prejudicar, que chamam os crimes dolosos, né? Ou seja, até a própria justiça terrena vai olhar para isso diferencialmente. Então, aqueles que não tiveram intenção e aqueles que fizeram intencionalmente. Então, aqui Emmanuel está falando, a gente estranha o procedimento culposo dos vizinhos. Eles tiveram intenção? Mas erraram por uma negligência, imperícia ou imprudência. A gente fica apontando, comentando, julgando internamente, porque nessa hora, olha, fulano, o que fez, né? Ou deixou de fazer. Mas olha o que acontece com a gente. Resvalaste, caiu, né? Em mais baixo nível na hora da tentação. Aí na hora que a gente, quando a gente se vê, está fazendo pior. Só que se ninguém vê, é um crime não descoberto. Emmanuel fala para a gente disso também, né? Criminoso somos todos nós que fomos descobertos. Descobriu, virou criminoso. A gente fica com medo de descobrir nossos pensamentos, né?
Vai que eu estou pensando numa coisa que não é tão legal sobre fulano. Já pensou se visse aqui o balãozinho, igual a gente lê na revista Quadrinho? Não é? A gente ia ficar constrangido. Então, tem muitos, vamos dizer assim, atos culposos ou crimes dolosos que a gente pode praticar e que não vai ser descoberto pela vida terrena. Mas vai ser descoberto e sempre estará descoberto pela consciência. Vocês podem parar para falar, viu, gente? Por isso mesmo, qual nos acontece ao toque da verdade, tens a luz da esperança na dor da insatisfação. Esse aqui eu também copiei. Achei a frase inicialmente complexa, depois eu fiquei refletindo sobre ela. Vamos ver se vocês me ajudam também a ampliar. Ele deu exemplo de várias situações em que nós olhamos, receitamos o bem, estimulamos as pessoas aos atos heróicos, a ter paciência, a fazer o bem, julgamos o outro pelo ato imprudente que ele fez, mas nós estamos numa condição imperfeita, até às vezes mais imperfeita do que o próximo. Por isso mesmo, qual nos acontece, olha Emmanuel se incluindo de novo, tá vendo? Ele não falou assim, qual acontece com vocês? Qual nos acontece? Ao toque da verdade. Esse termo é o que eu gostaria de chamar a atenção. Toque. O que é um toque, gente? É algo delicado, sutil. A verdade seria o que nesse contexto? Qual é o guardião da verdade que todos nós temos? A consciência, né? Porque, segundo o que na psicografia lá do Chico, no livro Jesus no Lar, uma das historinhas, Jesus fala assim que a verdade total é a luz total, ou seja, é Deus. Então, o pontinho de Deus está lá na consciência, nos resguardando para que a gente cumpra o bem, para que a gente evolua. Então, ao toque da verdade, aquilo que a gente está pensando ou fazendo ou sentindo, a gente recebe um toque. Não vai por aí, não. Deixa isso. Olha para frente. Não é? Um toque, um toque. Mas a gente pode escutar? Sentir esse toque? Podemos ou não. Muitos de nós sentem o toque sutil e na mesma hora deixa ele de lado. Aí às vezes tem que vir dando uma pancada. Mas a consciência é esse toque, né? Toque da verdade. Então, quando vem o toque da verdade, a gente tem uma luz de esperança. Ou seja, eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor. É uma esperança. Na dor da insatisfação, porque no fundo eu não queria, porque é tão melhor para mim ficar na minha paixão, é tão melhor para mim ser mão de vaca, é tão melhor para mim ficar ressentido, é tão melhor para mim já vomitar aquilo que está me incomodando do que eu silenciar e fazer uma prece. Então, por isso Emmanuel fala disso, tá? É um toque que a gente recebe, que dá uma luz de esperança, vai por aqui, né? Segue aqui esse caminho do bem, mas ao mesmo tempo, se eu sigo, tem uma dor também, porque eu tenho que abrir mão da minha personalidade antiga. E abrir mão do antigo, muitas vezes a gente não quer, a gente está ainda na postura orgulhosa. Afinal, eu construí eu até agora assim, por que agora eu vou deixar de ser eu? Vou ser outro eu? A gente faz esse questionamento em todos os momentos. Pode não ser tão claro e evidente assim, mas não é difícil? Estou acostumada a olhar os outros assim por cima e de repente eu tenho que abaixar um pouquinho o nariz, né? Posicionar melhor o pescoço. Olhar na mesma
altura. Aí eu já começo a trabalhar. Só de mudar a postura do corpo, a gente já começa a trabalhar esse sentimento. E isso é milagroso, experimentem. No entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, prossegue indicando o bem. O que Emmanuel está falando para nós? Todo mundo tem seus conflitos de consciência. Ai, mas eu já sabia o que eu devia fazer, por que eu fiz do outro jeito? Velho, antigo, do homem velho, né? Por que eu não renovei? E as oportunidades vêm para a gente assim, ó. Vem assim, de bandeja para a gente. Se servir. E a gente não aproveita. Quando vê, já escapou a oportunidade. Só na próxima. Fica atento. Vai voltar, mas essa perdeu. Porque depende do livre-arbítrio. Né? A consciência dá o toque. A espiritualidade superior, amiga, nos acompanha, nos estimula, nos influencia. Mas quem resolve? Somos nós. Então, apesar de ficar em conflito, não sou tão boa, não sou tão bom, não vou falar nada porque não vou aconselhar ninguém no bem, porque eu também sou imperfeito. Nada disso. Prossegue indicando o bem. Exercício na escola é a base do ensino. Eu estou exercitando. E é interessante que às vezes a gente falando para o outro, a gente fala para a gente, já escutaram? Vocês dando um conselho, e você até arrepiando assim, escutando o seu próprio conselho para o outro. Você fala assim, serve para mim. Não é? E muitas vezes naquela situação a gente está sendo inspirado a dizer aquilo. Estamos sendo médiums. Tem uma ideia nossa, mas também tem ali um incentivo da espiritualidade para auxiliar aquele próximo. Então, fazer esse exercício é a base. Aluno desanimado perde a lição. Se eu desanimar, ficar só olhando os meus defeitos e não fizer, vou perder a oportunidade de aprender. Lição é isso, oportunidade de aprender. Fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. Então, a gente vai sempre estar no paradoxo de luz e sombra. Se eu consigo dizer algo que ilumina o outro, clareia os pontos de vista dele, clareia os caminhos que ele pode escolher melhor. Mas eu olho para mim ao mesmo tempo e falo, nossa, se eu tivesse nessa situação também, não, ia ser difícil para mim. A gente vê o tamanho da nossa sombra ainda. Mas, confiando que essa é uma lição para a gente aprender, Emmanuel reforça, continue. Lá, se eu não persistir modelando esse barro, eu vou produzir um vaso bonito? E olha que depois de modelar, né? O artífice ali modelar o vaso, depois ainda vai acontecer uma coisa com o vaso, o que é? Tem que ser levado para o fogo, o forno. E ali vai ser provado se ele vai resistir, se não vai. Então, nós somos assim. Na hora que a gente acha que aprendi, não, é paciência meu fraco, vou exercitar, acho que eu aprendi. Então, vamos testar. Vai para o fogo. É a hora do teste. Agora eu vou contar uma história. Antes da história, alguém quer falar algo? Não? Do livrinho Jesus no Lar, capítulo, chama O Incentivo Santo, do livro Jesus no Lar, o capítulo é o 41, tá bom?
começa com o seguinte: Tadeu, um dos discípulos, né? Ele estava assim, clamando, irritado, e falou com Jesus: como que eu vou ensinar a verdade se eu me vejo preso na mentira? Gostaram da pergunta dele? A outra: com que títulos eu vou transmitir o bem quando eu ainda me reconheço arraigado no mal? Como que eu vou ensinar coisas boas se eu faço mal ainda? Como que eu vou exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto dentro de mim? Olha, isso são as questões de um espírito imperfeito, que se vê naquilo que Emmanuel falou, conflitos de consciência. Como é que eu vou ensinar a verdade se eu falo mentira? Se a minha vida está uma farsa, eu falo bem, mas lá atrás estou fazendo mal. Como é que eu vou falar para as pessoas orarem para Deus se eu, na hora que me desagrada, eu viro um bicho? Aí Jesus conta uma história para o Tadeu e para todos que estavam ali. E a história é o seguinte: ele fala que tinha um senhor, que ele chama de santo aprendiz da lei, que ele também tinha seus dons de profecia, mediúnicos, mas ele tinha uma profissão que era mercador de xaropes e remédios curativos, ervas, xaropes. Então ele tinha um burrinho que ajudava a transportar todos esses medicamentos, né, esses xaropes, essas ervas, da cidade para o campo, em lugares difíceis de atravessar. E era um burrinho difícil, porque tinha hora que ele dava coice, tinha hora que ele empacava, tinha hora que ele mordia. Mas esse senhor, né, apesar dos dons dele, de profecia que Jesus fala, porque as pessoas chegavam próximas a ele, além dele estar vendendo os medicamentos, ele dava conselhos e as pessoas se enchiam de esperança, abriam a mente, a reflexão para ir para o bem. Então, as pessoas gostavam não só de comprar os remédios, mas principalmente dos aconselhamentos e da palavra boa que ele transmitia. Mas ele começou a falar assim: mas eu sou tão imperfeito, eu acho que eu vou parar com isso, não vou mexer com isso, porque meu negócio então vai ser só vender os remédios. Só que as pessoas continuavam insistindo. E ele sentia como se ele tivesse que falar coisas para as pessoas. Ele não conseguia bloquear esse acesso, né, mediúnico, que ele era médium para isso. Aí um dia ele foi para casa muito angustiado, com vários conflitos mentais, por se ver imperfeito e ao mesmo tempo aconselhando coisas boas, dizendo coisas iluminadas para as pessoas. E ele chora amargamente, chora muito e pede ao Senhor, né? Pede a Deus que desse a ele uma luz a respeito disso. Como ele poderia resolver? E vai, adormece e tem um sonho. E nesse sonho vem um anjo e o anjo começa a dialogar com ele e pergunta para ele: no seu trabalho hoje, você levou o burrinho e tal, ele fez alguma coisa, deu alguns coices? Nossa, demais! Fez alguma outra coisa? Ah, sujou tudo por onde ele ia. Quando eu coloquei ele no lugarzinho dele, que estava tudo limpinho, sujou tudo. Mordeu os outros animais que estavam próximos. Nossa, e mesmo assim, você não abriu mão do seu burrinho? Não, porque sem ele, como que eu vou transportar? Como que eu vou me deslocar para outras cidades? Ah, então você vê que mesmo o burrinho, dando coice, mordendo, sujando, empacando,
ele é importante. Sem ele, esse bem não chegaria aos outros. Os remédios não chegariam. Então também olhe para você e continue fazendo o bem, mesmo que a animalidade ainda exista. Essa era a mensagem. Ele acorda, desperta, entende e vai e prossegue. E Jesus, que é a história aqui do mosco, esqueci de pôr a figura. Jesus conclui: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Olha que interessante, gente. Pensa no burrinho. Mesmo com todos os defeitos que ele tinha, ele estava trabalhando no bem. E isso é um incentivo santo para a perfeição, porque o caminho da gente é chegar lá. Trabalhar é um incentivo para a gente chegar a ser mais perfeito, a ser melhor. Através do trabalho, através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Então, todo mundo já viu um lírio, não já? Tem cada um mais lindo que o outro. Muitas vezes as raízes, tem os lírios naturalmente encontrados na natureza, eles estão sempre no charco, em lugares muito úmidos, mais enlameados, mas eles estão ali perfumando e mostrando sua beleza. Assim, Jesus mostra, a nossa alma também é assim, E ele ainda fala, a alma de um criminoso. O que nós falamos agora mesmo sobre crime, Tem vários crimes que a gente comete sem intenção nenhuma. E a gente ainda pede desculpa, não é? Mas não basta só pedir desculpa. A gente vai ter que corrigir, reparar, sofrer a consequência, que às vezes a gente não é desculpado. Isso faz o nosso coração doer mais, Então Jesus traz essa história para que a gente amplie. Tadeu, ouvindo tudo aquilo, depois de silenciar, Jesus silenciar e olhar as estrelas, Tadeu, reverente e humilde, beija as mãos de Jesus. Ele compreendeu a lição? E nós compreendemos? Falta, então, praticar. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, se a gente sabe, a gente só vai ser bem-aventurado. O que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado? Feliz. A gente só vai se sentir feliz se a gente fizer o que a gente sabe. Eu não me lembro agora qual mensagem, de que livro, mas, se não me engano, é de Emmanuel ou de André Luiz, que fala que nós não vamos sentir emoções maiores, sublimes, do que quando estivermos no trabalho com Jesus. E qualquer trabalho que a gente faça pode ser com Jesus. O trabalho doméstico, o trabalho profissional, o trabalho do diálogo com alguém, o trabalho do autocuidado. Tudo é trabalho. Se a gente fizer qualquer ação útil, inspirado em Jesus, inspirado nos valores que Ele nos traz, da paciência, da perseverança, do perdão, da fé, da caridade, isso tudo é com Jesus. Nós vamos produzir bons frutos. Seremos então felizes, daquela felicidade de depois que a gente conseguiu, nossa, eu consegui superar, eu consegui ser melhor. Pode ter sido uma vez na semana, gente, aquilo perdura a semana inteira, não é? Assim como também,
Se a gente começa a praticar ou se deixar levar pelas ideias negativas, aquilo vai aprofundando também, porque nós entramos em sintonia com espíritos da mesma faixa que nos dizem isso. Não, você não vai conseguir mesmo, não? Não adianta tentar, não tem jeito. E a gente começa a sintonizar com isso e vira o quê? Um processo obsessivo. No próprio livro Jesus no Lar tem uma historinha lá, depois vocês leiam. Chama O Poder das Trevas. Que é quando a pessoa começa, eu não valho nada, o que eu faço não vale nada, não tem importância. Aí ela começa a se sentir um nada. E isso ela para de fazer. Estaciona. E aí o prejuízo é de quem? Então, ainda que seja simples o nosso trabalho, não fique se questionando demais. Tem o seu valor. Senão você não estaria fazendo. Deixa de fazer se não faz falta. Deixa de recolher o lixo da cidade para ver o que acontece. O prefeito falta a semana inteira ao trabalho para ver o que acontece. E aí, cada um vai vendo que é sua pequena parcela na grande obra da criação. Qual que é o objetivo, então, da encarnação dos espíritos? Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, pergunta 132. Qual que é o objetivo, gente, da gente encarnar? Pegar um corpo de carne, vir para cá, ou qualquer outro planeta, segundo a evolução de cada um, que ainda necessita de reencarnar. Qual que é o objetivo disso? Muito bem. O primeiro objetivo é esse. Olha só, eu copiei a resposta, mas depois vocês leiam com calma. Deus impõe, ou seja, ninguém está fora desta regra. Para chegar à perfeição, é imposto ao espírito passar pela encarnação, tomar uma vestimenta de carne e vir para a Terra para fazer a sua parte, para exercitar, não é isso que a gente está conversando? A fim de fazê-los chegar à perfeição. Quantos corpos de carne nós vamos precisar para chegar à perfeição, gente? Já fizeram a conta? São muitos, né? São muitos corpos que nós vamos sacrificar, que nós vamos precisar tomar. E às vezes a gente fica meses, horas, outros a gente fica quase centenário, não é? Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da vida corporal. As vicissitudes são essas mudanças, essas adversidades que todo mundo passa. Uma que todo mundo vai passar e ninguém quer. Qual que é? Desencarne. Desencarne. É o desencarne fatal, não tem jeito não. Mas durante a vida corporal, sem ser o fim, dor, doença. Quem nunca passou por uma doença? Envelhecer, perder entes queridos, não é? São vicissitudes. Se não perder entes queridos, perde a fortuna, se é que tem fortuna, perde aquilo que precisa de básico. Tem um insucesso, são vicissitudes, fazem parte, as decepções. Então, tem gente que vai ter uma encarnação e vem com um trabalho específico já planejado para realizar, né? Vamos olhar o Lafran. As pessoas que estão à frente da obra vieram com essa missão. Podiam desistir? Sempre a gente pode desistir. Porque é escolha, mas se eu escolho e sustento a escolha, é uma missão que eu estou cumprindo. Mas, assim como esses estão na missão de cumprir o trabalho,
vieram outros com a expiação de ser atendido por esse trabalho, né? Que estão ali necessitados de que alguém pegue, troque uma fralda, dê um banho, dê um alimento. Não é assim? Então, são vicissitudes diferentes, mas um claramente está na expiação, o outro está na missão, mas pode virar uma expiação também, quando a gente começa a se questionar demais quanto ao valor do trabalho. Ah, mas o que eu faço é tão pouco, tão pequeno, deixa isso, não vai fazer falta não. Aí a gente deixa do segundo objetivo. O primeiro é chegar à perfeição, vocês disseram bem. Mas o outro fim é de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Cada um de nós tem o seu lugar na criação. Cada um. Igual cada um tem a sua posição na família, não é? Não tem, às vezes, um familiar que quando se tem um problema na família, é ele que todo mundo vai buscar? É o alicerce daquela família, sustentação. E se ele falar assim, o que eu falo não tem valor, porque muitas vezes a gente recebe um aconselhamento, recebe uma direção desse que a gente procura e a gente faz o quê? Não segue não. Aí a pessoa pode virar e falar assim, vou parar de aconselhar, porque eu falo, vocês não escutam. Já está de novo tendo problema. Se ele parar, o que acontece? Ele não está cumprindo a parte que toca a ele. Então, cada um tem a parte que toca. Se a gente olhar o trabalho de uma forma geral, profissional, comunitário, familiar, cada um de nós tem o seu papel. A gente tem um exemplo disso quando a gente vê qualquer grande trabalho sendo realizado. Precisa de todas as pessoas para auxiliar, né? Campanhas que a gente faz, por exemplo. Nós fizemos recentemente uma rifa, lembram? Gente, custava R$10 o bilhetinho, mas é de 10 em 10. Então, assim, aquele que compra um tem o mesmo valor daquele que compra 20. Se a gente não oferecer, esse um ficou sem vender. Por exemplo, então todas as partes integram o todo e cada uma dando a sua contribuição. Por isso que é a parte que toca a cada um. Ninguém vai fazer a sua parte. A sua parte é única, só você pode fazer. O irmão José fala numa das mensagens dele, acho que no livro de Ânimo Firme, ninguém vai fazer do modo imperfeito como fazes. Ninguém vai fazer o bem do modo imperfeito como fazes. Então você é original, faça. Ninguém vai fazer igual. E se não fizer, vai fazer falta na obra. No Evangelho segundo o Espiritismo, gente, que horas são? 15? 15 para as 10? Tá. No Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo do Evangelho Kardec faz uma coletânea de preces. Vocês já chegaram a ver? É muito interessante porque as preces até nos ajudam a refletir, porque as colocações, às vezes, na prece, faz a gente refletir. E essa semana, coincidentemente, né? Nada é coincidência, mas coincidentemente, essas 2 últimas semanas, nós abrimos 2 preces, né, nesse capítulo, que eu faço o culto com meu filho num dia da semana, e ele gosta de encerrar com uma das preces no capítulo 28. Aí, às vezes, ele escolhe mais ou menos e é guiado, né? Aí, uma prece saiu, espíritos endurecidos, pelos espíritos endurecidos. E, na última vez que a gente leu, saiu pelos espíritos penitentes. Tem algumas traduções que escreve arrependidos, espíritos arrependidos. Então, numa semana foi os endurecidos e na outra semana os arrependidos ou penitentes, aqueles que estão penalizados, viram que erraram, querem sair daquilo, né?
Aí foi muito interessante, porque a gente aprendeu o seguinte com Kardec, que os endurecidos têm dois tipos. Os espíritos endurecidos no mal, que estão fazendo o mal, tá bom? Eles praticam o mal. Então tem aqueles que praticam o mal, que fazem o mal por instinto, por grosseiros que são, porque ainda não foram polidos na educação. Instintivamente já estão fazendo mal, é aquilo. Sabe aquelas pessoas grosseiras que de repente distratam você? Muitas vezes é aquele espírito endurecido ali. Só que, por vezes, cometem os crimes culposos. Eles não estavam com intenção de te ofender tanto, mas é porque ele é grosseirão ou grosseirona. Instintivo. Bateu, levou. Então ele fala que esses espíritos, quando trabalhados nas reuniões, por exemplo, mediúnicas, né, no diálogo ali com os doutrinadores, né, evangelizadores, se você conseguir tocar o coração deles, eles abrem-se para o arrependimento. Aí sabe o que eles viram? Espíritos arrependidos, penitentes. Agora, tem um outro espírito endurecido, que são aqueles que para o lado de fora não estão ofendidos, não querem fazer o bem, estão pensando no seu bem, mas fazem o mal. Chamados hipócritas. E Jesus trabalhou muito com os hipócritas, não foi? Naquela época eram chamados fariseus. Do ponto de vista religioso, né? Os fariseus eram esses conhecedores da lei, sabiam exatamente como fazer o bem, mas por trás eram perversos. Queriam as vantagens para si. E isso não é fazer o bem, tá? Fazer o bem, a gente tem até no livro Ação e Reação, se não me engano, agora eu esqueci o capítulo, mas André Luiz conversando com o instrutor, que mostra que o bem é sempre o bem para todos. A diferença do mal é o bem só para mim. Então, aqueles espíritos endurecidos, eles estão endurecidos no mal mesmo, pensando no bem só para si. Por isso se tornam maus. Eu acho que era mentira, não era 15 para as 9, para as 10 não. Tá. Então eu trouxe para vocês os espíritos penitentes, que é aquele assim que já arrependeu, que já viu a bobagem que fez, que quer consertar, corrigir. Mas a primeira porta para começar a corrigir, a gente aprendeu lá com Céu e Inferno, o livro. A primeira porta é o arrependimento, mas depois ainda cabe sofrer a consequência do que fez de mal e reparar com o bem. Então, lá nos Espíritos Penitentes, no prefácio, Kardec fala isso aqui, ó. Podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. Então, se a gente também, usando esse exemplo, reconhece o mal que fez ou o bem que deixou de fazer, que já é um mal, né? Segundo o Livro dos Espíritos, se a gente não faz o bem que nos cabe, já é um mal. Se a gente não faz a parte que nos toca na criação, a gente já está fazendo mal, porque a gente deixou. Está falando aqui dos espíritos desencarnados ou Em geral. Não, mas ali está falando mais dos desencarnados. Porque nesse capítulo de preces, tem lá, por exemplo, prece por um criminoso, prece por um suicida, prece pelos espíritos arrependidos. Mas a gente pode aplicar também aos encarnados, né? Às vezes você conversa com alguém que está
confessando para você uma situação da qual ele se arrependeu muito. É um espírito arrependido. Mas aqui, do ponto de vista da espiritualidade, né? Quando reconhece as faltas e lamenta ter feito aquilo, eles já não são mais os espíritos maus, eles são os espíritos penitentes, eles aceitam que erraram, arrependem e querem fazer algo para corrigir. E só de já começar a pensar dessa forma, já gozam de uma pequena felicidade. Já alguns começam mesmo, ali está falando, uma relativa felicidade. Aí na prece, em seguida, começa assim, ó. Não, começa não. Lembra que eu falei que a gente vai lendo e põe a gente para pensar? Eu peguei esse trechinho. Para entrares de novo e completamente na graça de Deus, né? Se sentir em comunhão com Deus. Esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão para fazeres o bem. Então aqui é uma pessoa fazendo uma prece por um espírito arrependido. E está dizendo para ele, presta atenção agora, né? Os amigos espirituais estão aí te ajudando. Esforça-te para daqui para frente, não só não mais praticares o mal, mas também fazer o bem. No livro Sexo e Destino, tem um caso assim muito interessante, que o obsessor vira colaborador na situação, porque ele era perito em sugar energias do outro, e ele precisou sugar energias da filha daquele que ele queria mal, que tinha sido atropelado, ele tinha que sugar as negativas e jogar fora. Ele se viu de filtro, porque ele amava essa filha. Ou seja, a espiritualidade amiga aproveitou do obsessor. Olha a parte que nos toca na obra da criação. E naquele momento que ele ficava ali, buscando auxiliar, sustentar, limpar os fluidos deletérios dela, sustentar a vida orgânica dela, ele estava fazendo o quê, gente? O bem. Olha que interessante. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Olha que bacana. Cada bem que a gente faz é como se fosse uma borrachinha apagando. E esse é o trecho do livro Céu e Inferno que está sendo trabalhado pelo Emmanuel, que é do Código Penal da Vida Futura, o primeiro artigo que fala para a gente. A alma, ou seja, todos nós, né? Ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, a gente chega no plano espiritual diferente do que a gente era? Não. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê um desencarne e a gente fala assim, agora está num lugar muito melhor. Pode ser fala consoladora, mas a gente precisa ter o entendimento que nós não mudamos simplesmente de estado do corporal para o espiritual e mudamos e nos tornamos bons ou merecemos tudo de bom. É de acordo com o que eu construí, né? Então a gente vai chegar no plano espiritual e olhar para si mesmo e vai ver luz e sombra misturado. Tem aquilo que a gente conseguiu trabalhar, mas tem aquelas imperfeições que a gente não conseguiu, elas vão estar ali, né? O seu estado feliz ou desgraçado, infeliz, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, a felicidade no plano espiritual vai depender disso, desse vaso interno, né? Esse vaso que eu modelei, se ele vai estar mais limpo ou menos limpo. Se ele conseguiu passar pelo teste do fogo, né? Vamos dizer, das experiências
E no Livro dos Espíritos 136, um trechinho da 133, na letra A, na resposta, os Espíritos falam para Kardec: quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, se a gente diminui as nossas imperfeições, menos atormentados, infelizes a gente vai estar no plano espiritual. Aquele que não é invejoso, nem ambicioso, nem ciumento, nem avaro, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, se eu consigo ser um pouco mais generoso, vou sofrer menos. Se eu conseguir trabalhar verdadeiramente a generosidade, não vou ter problema com isso, não é? São as nossas vitórias sobre a gente mesmo. Aí, finalizando no Justiça Divina, né, no texto, os amigos espirituais, o Emmanuel traz para a gente: não admitas que nós, aí ele está falando dos espíritos superiores, certo? Os amigos desencarnados, estejamos como quem fala num palanque blindado, a praça indefesa, como se eles estivessem isentos disso e nós aqui embaixo escutando, eles são os perfeitos. Obreiros da mesma obra, servimos em duas frentes, ou seja, nós estamos na frente corporal e eles estão na frente no plano espiritual. Choras pelos que vistes partir. A gente não chora pelos nossos queridos que vão embora? Choramos nós pelos que ficaram. Olha que interessante, né? Trabalhamos por ti, a cujo passo recorreremos em nova reencarnação. Os espíritos dependem de nós encarnados para voltarem a essa vida, ainda que seja numa missão, como Jesus. Ele precisou dos encarnados para que ele viesse, para que ele fosse protegido inicialmente, para que ele não fosse assassinado até os 2 anos, não é? Quanto trabalho que eles também precisam de nós. Trabalhas por nós, que seremos teus filhos. Olha que bonito isso, não é? O que a gente entende? Todo mundo está trabalhando a sua imperfeição, ou as suas imperfeições, uns mais à frente, que já superaram várias que a gente está superando agora, mas todos são interdependentes, uns precisam do outro. Aí no livro Missionários da Luz, vocês vão ver o exemplo lá do Segismundo, que era um espírito que precisava renascer num lar em que ele havia assassinado aquele que seria o pai dele. E permitido, com esse assassinato, que a esposa, na outra vida, fosse para um prostíbulo para conseguir sustentar-se. Então, olha, ele tinha feito uma lameira, né? Mas ele precisava corrigir. E para corrigir, ele dependia daquele que ele assassinou. Não é bacana isso? Precisa trabalhar o coração. Aí eu trouxe as figuras para vocês verem. O instrutor, né? Acho que é Alexandre, fala para o André Luiz que muitas vezes a gente lá no plano espiritual promete: não, eu vou receber você, né? Mesmo você tendo sido meu assassino, eu vou te receber como filho, vamos trabalhar essa fraternidade, né? Vamos fazer diferente. Mas aí quando chega aqui, o que acontece? Aí ele fala: velho círculo vicioso, aí perde a oportunidade, coração fica endurecido, os espíritos endurecidos. Mas precisa sensibilizar. E a espiritualidade, nesse caso, trabalha com o Adelino, que seria o pai, que foi o assassinado na outra vida, a Raquel, que era a esposa dele, e o Segismundo era o reencarnante. E reaproxima esse, né, futuro pai desse espírito, e ele estava sempre sonhando com o Segismundo, sonhando assim, né? Desdobrava no sono físico, encontrava com o espírito ali, e ele tinha vontade de fugir dele, porque na outra vez era o quê? Era o assassino. Aí ele estava
comentou com a esposa, nossa, eu estou meio perturbado, estou tendo um sonho que aparece um homem estranho, ele parece que vai me perseguir e eu saio. Vocês já tiveram pesadelos? Muitas vezes pode ser uma aproximação daqueles que a gente teve dificuldade. Ali a espiritualidade consegue reaproximar, Segismundo relembra, me dá essa oportunidade, eu quero fazer diferente. E ele abre o coração, tá vendo ali no desenho, como se tiver, tá dando para ver umas casquinhas assim? Que fala que aquilo ali eram as emoções de medo, de não abrir o coração. Aí na hora que ele consegue abrir, ele espiritualmente se liberou. E ao final mostra durante o sono físico, esse espírito ali passa pelo processo de redução do perispírito até virar um bebezinho e é entregue para a futura mãe, através da avó dela. Então, no final do texto do Justiça Divina, termina com essa frase. A compaixão mostra o caminho da caridade. Então, quando a gente se compadece, a gente até trabalhou isso num outro estudo, compadecer do outro, não é ter pena. Passa pela piedade, mas faz algo pela pessoa. Então, a compaixão mostra o caminho da caridade. E sem caridade uns para com os outros, não há segurança para ninguém. Então, ali mostra Adelino com a esposa, durante o sono, recebendo esse espírito que era o antigo, vamos dizer assim, adversário dos dois. E assim nós também terminamos o Nós Todos, tá? Lembrando aí, para que a gente se inspire nessas histórias e continue perseverando e se aprimorar. Então, agradecendo a paciência de todos, vamos fazer nossa prece. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse encontro, destas reflexões. Que elas continuem reverberando em nossa alma durante a semana, nos inspirando a comportamentos melhores, a buscar renovar as nossas condutas diante do próximo e de nós mesmos. Que a Tua paz nos envolva, transmitindo também a todos aqueles que estiverem conosco e aos nossos familiares. Obrigada, Senhor. Que assim seja.